Bora lá, galerinha, Dango Balango, o programa mais bizarro do Brasil, do canal do TAC, gente. Mais um vídeo trazendo nesse canal, eu já trouxe vídeo dele no passado, tenho quase certeza, eu me recordo disso, desse nome, com certeza eu já sou inscrito do canal, então eu acredito que eu já tenha trazido no... traçado não, que isso, calma lá, Otaki, calma lá, calma, que isso, cara, isso aí, pelo amor de Deus, né, eu já tenha trazido no passado vídeos desse canal, um vídeo bem interessante aí que apareceu pra mim, né, cara, eu de fato não conheço, não sei do que se trata, mas achei interessante. Na verdade, eu tinha visto no Twitter alguém comentando desse vídeo e me deu vontade de ver e eu falei, vou gravar pro canal. E ainda mais que é um vídeo mais curto, porque hoje é quinta-feira, então eu pretendo fazer live. Acho que quando for dias de live, sim, na quinta e na terça, eu vou... E na sexta também, quando der pra fazer live, eu vou gravar vídeos mais curtos, né? Porque postar 7, 10 live já é... Se bem que é às 9, né? Enfim, não muda tanto, né? Mas, enfim, um vídeo bem interessante aí que pareceu que tô a fim de gravar, gente. Espero que vocês gostem. Se puderem, deixar um like, se inscrevam no canal. Tem vídeos todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe nada, deixe um like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vamos embora, então, esse vídeo tá bastante curioso. Bora! Programas estranhos. Desde que a televisão foi inventada, diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua produção acabaram surgindo. E é óbvio que quando o assunto é bizarrice, o Brasil não ia ficar de fora, né? Ainda Rogéria, Gil. Rogéria. Clássico Gil da Esfirra. Meu Deus do céu. Até que ponto aquilo era real mesmo? Alguém sabe? Mano? Deixa nos comentários. Que isso? Recentemente eu fiz um vídeo abordando uma animação muito estranha aqui do Brasil. A animação é essa que tinha elementos eu trago, bem leves e bobinhos, como por exemplo um mar de sangue e corpos perseguindo a protagonista em uma cidade possuída por um demônio que tava devorando todos os seus moradores. Só isso? É, só coisinha leve, de boa, né? hein? Mas e se eu te falar que existiu um programa brasileiro que conseguiu... mas sempre todo desenho tem um episódio que é meio assim, né, cara? Superar essa animação em termos de bizarrice. Que isso, cara? Um programa que era composto por personagens fantoche, estranhos, parece, né? cenários desconfortáveis, histórias bizarras e até mesmo canibalismo. Uou! Sim, canibalismo em um programa infantil. E se você, assim como eu, assistiu essa coisa quando mais novo, já percebeu que o programa que eu tô falando aqui se chamava... Pescoço de cobra, bunda de calango. Tengo balendo, saramendo tengo. Cara, criado essa abertura me deu sentimentos mistos, sabia? Estranho, cara. por Simone de Paula, Éder Santos e José Adolfo Será que eu já não tive contato com esse desenho mesmo, não, cara? Eu acho que eu já tive, porque eu me lembro, essa música tocou assim um pouco no meu subconsciente, cara. Na Rede Minas pra logo em seguida começar a ser exibido na TV Cultura. O show buscava contar ainda assistia bastante. Histórias aleatórias e divertidas pras crianças através das aventuras vivenciadas pelos três assistia mais a Futura, não assistia tanta Cultura. Personagens principais, o Struvis, Joduca e Druzila. Eu já ia passando na TV procurando onde tinha um desenho, né? Que eram representados por essas marionetes muito Mas bem assim, do desenho mesmo não tem muita feitas, criadas pelo renomado grupo Giramundo. E agora você deve estar bem confuso e se perguntando o que tinha de tão estranho com esse show, já que até agora ele só tá parecendo algo bem infantil e bobinho. Mas para começar a entender de fato o que tinha de tão estranho com esse programa, precisamos dar uma olhada na primeira coisa que víamos em todos os episódios: a abertura. Ok. Mas não é a abertura, não era aquela dali? Estranha melodia. A música da abertura de Dango Balango é extremamente marcante por justamente ser muito esquisita. Ela é tipo um jazz, só que com aspectos surrealistas e abstratos que podem ser notados logo de cara pelo cenário do clipe, que ao contrário do que se espera de algo infantil, não é nada colorido ou amigável, mas sim escuro e com uma iluminação esverdeada, criando assim uma atmosfera bem estranha e misteriosa pro local. Também temos vários sons aleatórios que acontecem do nada durante a música e, obviamente, o principal de tudo, a sua letra.
Nela vemos palavras sem sentido sendo repetidas várias vezes enquanto nos é descrito uma criatura estranha. Uma Focinho de criatura fada, que tem cara de pescoço de monstro. cobra, focinho de fada, cara de monstro e mãos de pernilongo. E isso é repetido Curioso, em loop né? por 1 minuto e meio durante a abertura toda. Mas é óbvio que apesar de bem estranha, a música não É, foi infantil, né, cara? tinha nada demais. Ok. E ela só era esquisita desse jeito pra demonstrar que o foco do programa era ser algo misterioso e fantástico. Porém, teve um grupo de pessoas que não entendeu isso muito bem e acabaram ficando bem irritados com o programa logo de cara, e eles eram os pais. Segundo eles, a abertura era Tem assustadora cara de ser do demônio, né? demais pros seus filhos, fazendo com que eles ficassem com medo das marionetes e até tivessem vários Loucura, pesadelos que à doideira. noite. Ah, mas é meio E até bizarro teve mesmo, algumas né, cara? Sei pessoas lá. que começaram Pra quem é uma criança que é muito nova, né? Realmente dá um pouquinho de medo, ir vai. um pouco mais longe e acusaram um programa de ensinar satanismo e magia Uou! negra das crianças. Real? Por conta das palavras sem sentido que ficavam se Mas o que será que significa isso? Será que não tem significado mesmo? Acho que não, né? repetindo durante a Deve falar em línguas, música né? e pela criatura estranha que é descrita nela. E pra você não achar que eu tô inventando isso, olha só essa postagem de quase 15 Mensagem anos subliminar. atrás que eu achei no Facebook, cara. Programa Dango Balango. Símbolo da Uou! blusa. Tipo, símbolo? Quê? Principalmente utilizado por Nova Era. Nova Era? Bruxaria. Realmente, usam símbolos, né, cara? Faz Nome, sentido. raio. É o reconhecimento do poderio de Satanás e a disposição de estar ao seu serviço. Meu Como é? Deus. Aí tu ia ver do que o cara tava falando e a foto era só o Dango Balango Júnior existindo, cara. É muito estranho. E você deve estar pensando agora, pô, era só eles assistirem o programa pra ver que não tinha nada de errado com ele, ué? Então, o problema é que ao assistir um episódio de Dango Balango, as primeiras coisas que os pais se deparavam era com isso aqui. Sons meio estranhos, né? Pois é, os criadores também não se ajudavam muito. Os episódios Meio esquisito, né, essa barulheira. tinham uma atmosfera muito estranha neles. Os cenários eram muito surrealistas, ao ponto de que todos os locais onde os personagens colocavam os pés pareciam ter saído diretamente de Bem algum sonho surrealista mesmo. esquisito. Um As quadro, né? É interessante a estética. casas e prédios ao fundo eram tortas e seus interiores eram repletos de móveis Uou! Caraca. Pô, não tá voltando aqui? esquisito. As casas e prédios ao fundo eram tortas e seus interiores Cara, sou eu que tô vendo algo estranho aqui, cara. Minha mente é porque eu acabei de assistir aquele vídeo que saiu hoje de manhã no canal, cara. Pô, minha visão pode estar me atrapalhando. Mas se você girar um pouco mais esse símbolo que tá esse item do cenário aqui, não fica um formato meio estranho, né, cara? eram repletos de móveis e objetos mais sem sentido ainda. É sério, olhar esses lugares sem os personagens neles é quase a mesma coisa que ver um compilado daquelas imagens de Dreamcore e Weirdcore. Total. Eles realmente têm uma vibe muito específica exalando deles que nem tem como explicar em palavras direito. A única forma de perceber isso é só visualizando mesmo. E as histórias que eram contadas nesses lugares sempre me davam uma sensação esquisita. Tanto porque era meio estranho ver uns bonecão sem vida mexendo de um lado pro outro, mas principalmente por causa do vilão do programa, que era essa coisa chamada o Kappa. Ele era essa criatura Kappa? esquelética coberta por um manto escuro, uma clara referência à figura mais conhecida da morte. E não é à toa que em todos os episódios essa coisa tentava matar os protagonistas de alguma forma. Sim, você não ouviu errado, ele realmente queria mandar todos os personagens do desenho de Vasco. Mas até aí, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Você tinha pica-pau, tinha esses bagulho aí que tinha coisa muito pior do que isso, né, cara? E isso acabava gerando uma situação Pô, nem se muito compara, né, desconfortável. Já que você ficava todo episódio com muita ansiedade e medo de ver os personagens que você gostava tanto serem Pô, enterrados se assistisse um Dragon Ball, uma parada assim, era pior ainda, que os personagens realmente faleciam, né, dentro do cara? caixão, porque esse bicho no desenho. finalmente conseguiu concluir o plano dele. Damn.
Mas no final das contas, a figura da Cuca mesmo lá no Sítio Pica-Pau Amarelo também era meio dark assim também, né? apesar de toda a atmosfera estranha e rumores bizarros que rodeavam Dango Balango, o programa era só isso. Algo infantil com alguns personagens esquisitos e coisas estranhas aqui e ali, nada de tão absurdo ao ponto de traumatizar alguém por assistir isso quando mais novo. Bem, pelo menos o programa base. Já que durante... Achei tranquilo. Aliás, chegaram até aqui, gente, pô, esqueci completamente, cara. Deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada também pra dar aquela força aí. Por favor, faça isso por mim, mano. Durante alguns episódios existia um quadro chamado Histórias Arrepiantes. E como o próprio nome já sugere, ele era um quadro dedicado somente pra contar histórias de terror. E cara, isso aqui tinha cada história estranha de se ter em um canal. Uma animação maneira até, né, cara? Que dava pra fazer um vídeo de 1 hora só delas. Então faça, amigo, faça que a gente assiste. Porém, eu quero dar destaque pra mais macabra e perturbadora delas, a história do canibalismo. Tá. Nesse episódio vemos essa moça aqui uma pessoa contando mesmo. a história de Maria, uma mulher que tinha um marido muito exigente na cozinha. Todo dia o homem pedia pra ela cozinhar alguma coisa diferente pra ele comer. Até que chegou um dia que ele pediu pra ela fazer um caldo de tripas com bucho. A mulher ficou muito confusa com essa receita e foi pedir ajuda pra sua vizinha. E cara, só escuta o que essa tal puxada de bode, disse. Não, Maria, não precisa falar mais nada. Eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faquinha molada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério. Uou! O último defunto. Nossa, mas não vai tá boa não, né, cara? Vai tá apodrecida, não vai tá não? Quando o último defunto foi enterrado. Ah, tá, tem que pegar fresco ainda, né? Você vai lá. Mas o corpo já vai tá. Os caras, se tiver sido embalsamado lá, né? Embalsamado, vai que fala lá. Quando faz lá, prepara o corpo, já vai tá com a buchada ainda, né? Então, tira a terra, pega o caixão, abre o caixão. O costume do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. E mano, tenha em mente que isso aqui passou receita, às 3 da tarde em um programa infantil livre pra todos os públicos. Cara, imagina você com 8 Nossa, mãe, faz pra mim de tarde, ó. Falaram no Dango Balango lá pra fazer. anos de idade assistindo Dango Balango todo felizinho, vendo os fantoches brincando e tals. E simplesmente do nada você começa a ver uma mulher num fundo escuro com imagens piscando na tela, contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de cemitério e fazendo seu marido comer. Mano, isso é real, o papo de traumatizar uma pessoa mais nova, mano. E não sei, acho que a criançada nesse tipo de coisa, não sei se... Eu não sei vocês, mas eu, sei lá, acho que a gente não repara maldade nessa época, né? Mas tipo assim, eu acho que não faz sentido muito ter isso, né? Faria sentido num desenho mais pra um público um pouco mais adolescente já. Aí sim, né? Você tem um quadro deles é interessante, né? Num desenho estilo do Adult Swim, uma coisa assim. Agora, aí, né, cara? Você tem noção do Dango quanto Balango, isso aqui é bizarro? né? Esse episódio ficou sendo uma lost media por muitos anos, até que recentemente alguém conseguiu encontrar ele e postou aqui no YouTube. E então a própria moça que gravou esse episódio comentou no vídeo, falando que até ela ficou com medo assistindo isso hoje em dia. Então se a própria pessoa que narrou a história achou isso macabro, imagina os Enzo Minecraft que assistiram isso na época que saiu. Não, e bem, naquela época não eram Enzos ainda. essas coisas que isso, cara? estranhas e O cara macabras tá zombando nossa geração aí, presentes cara. nele, eu ainda amo Dango Balango. E eu fico até triste das pessoas hoje em dia só lembrarem dele como o programa mais assustador do Brasil, sendo que ele foi bem mais que isso. Ele conseguia, mesmo que de uma maneira estranha, ensinar muito sobre arte, música, diversidade cultural e tudo isso de uma maneira extremamente cativante com personagens muito interessantes. Esse programa realmente mostrou que o Brasil tem a capacidade de criar coisas únicas e memoráveis, por mais que de vez em quando elas acabem ficando um pouco artístico, né, cara? bizarras no final. Mas é legal, vai. Acho maneiro. Então é isso, deixa nos Só comentários. que tá, eu acho maneiro, né? Eu já sou mais velho, né? Acho que tem que perguntar uma criança se ela acha maneiro. Qual foi a sua experiência com Dango Balango? E se Mas você... é que eu falei, a abertura é realmente bem
bem estranho para os ouvidos, assim. Você Parece que eu achava já ouvi ele ela algo mesmo. realmente Mas estranho não tenho memória ou se isso aqui das tudo foi só um imagens. delírio coletivo da internet? É sério, eu vou gostar muito de saber a sua opinião nos comentários. E muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo. Uou! Ok, muito bom vídeo, cara, muito legal. Vou ver se vocês gostarem, eu assisto esse da Anabel aqui também, mano. Eu curti bastante assistir esse vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu. Foi realmente bem legal gravar isso daqui, tá bom? Deixem nos comentários se vocês tiveram também alguma relação com esse desenho ou algo assim, se assistiram quando eram mais novos, tá bom? Ou se só a abertura que realmente mexeu com vocês, assim como comigo, tá bom? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, às 7 da noite, tá bom? Não, sempre só às 7 da noite. Eu acho que na intro do vídeo eu falei meio-dia também, peço desculpas. Tem vídeo todo dia às 7 da noite, tá bom? Tamo junto. É nóis.